com a palavra para discutir a matéria. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, presidente. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o relatório do deputado João Marcelo Souza. O deputado... Estou aqui atrás. Deputado, quero lhe agradecer e lhe cumprimentar, relator, por dar sequência. Nesse momento, nós estamos discutindo a admissibilidade ou não se esta comissão, esse Conselho de Ética, vai ter análise sobre esse processo. E aí sim, abre todo o período, direito de defesa, etc., embora, claro, o deputado Alexandre tenha feito um questionamento prévio. Então, quero, em primeiro lugar, lhe cumprimentar pelo relatório, pela admissibilidade. Eu estava, naquele dia, na Câmara dos Deputados, e achei um dos momentos mais graves das coisas que nós vimos aqui na Câmara. Seja pelo debate político, e depois eu vou fazer, num segundo momento, o que isso enseja, seja pelo método, né, de estragar uma exposição, de forma violenta ou não concordar com a mensagem, tentar vilipendiar a memória do que a exposição está querendo dizer, desrespeitar a obra de um artista. Nós estamos falando de um chargista chamado Carlos Latuf, que fez uma exposição para a Câmara dos Deputados, que tinha uma série de mensagens envolvendo o racismo estrutural que nós enfrentamos no Brasil. E esta é uma realidade brasileira, mas também mundial. Não podemos nos esquecer o que significou o assassinato, por exemplo, do George Floyd, em questão, obviamente, nos Estados Unidos. Da barbárie das cenas, evidentemente, foi, de novo, um caso de assassinato do jovem negro nos Estados Unidos pela polícia, mas também de uma repercussão mundial e de uma luta necessária contra o racismo e contra o genocídio da juventude negra mundialmente e também no Brasil. Eu tenho toda a tranquilidade, alguns dizem que isto é atacar a polícia militar, quando, na verdade, nós temos também, entre os quadros da polícia militar, 2/3 dos policiais mortos são policiais negros, mortos em serviço. Nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo. Discutir o racismo estrutural, além de preservar os bons policiais, o que é necessário, também significa preservar vidas. Não é aceitável que nós tenhamos as estatísticas de violência policial, e quando tem essa violência, a maioria é contra jovens negros. Na Bahia, relator João Marcelo, 97% dos mortos pela polícia são negros. Em 5 estados brasileiros, essa realidade ocorre. Nós tivemos o caso gravíssimo no Rio Grande do Sul de um trabalhador eletricitário, 28 anos, negro, que foi morto pela polícia porque teve o celular confundido. E ainda hoje não tivemos respostas para esse caso gravíssimo. Então, vidas negras importam. Importam no Brasil e importam no mundo. Agora, recentemente, aí num caso específico no Carrefour, não específico porque não aconteçam casos assim, de forma sistemática, aliás, o Carrefour tem vários casos de racismo estrutural, mas nós chegamos ao ápice de ter um assassinato em Porto Alegre, que é a minha terra, sou gaúcha, de um senhor, o João Alberto, morto espancado. Pelos seguranças aí nesse caso, que também é outro caso de racismo estrutural, ou mesmo o fato de 2/3 dos policiais militares assassinados em serviço serem negros também. Isso nos diz algo. E a exposição queria dizer algo. Queria dizer que é preciso enfrentar esse racismo estrutural, que é preciso, sim, identificar o genocídio da juventude negra, que é preciso identificar que vidas negras importam, que não pode ser que não tenha justiça para o caso do Evaldo, um trabalhador de 40 anos assassinado com 8 tiros de fuzil, nesse caso pelo Exército. Que nós queremos justiça para o caso Agatha Félix, uma menina de 7 anos. Que nós queremos justiça para os jovens pisoteados de Paraisópolis, também numa ação policial. Que nós queremos justiça para os casos envolvendo
racismo dentro da corporação, como aconteceu agora, com um coronel em São Paulo, que estava dando uma entrevista sobre o combate ao racismo e foi atacado de forma vergonhosa, de forma racista. E vidas negras importam, dizia a exposição. Este é o debate político, porque eu ouvi alguns colegas dizer que é um absurdo que se ataque a corporação. Alexandre falou, quando nós viemos no Conselho de Ética, nós queremos corrigir condutas. É verdade, algumas não são insolúveis, como a extrema-direita e o autoritarismo. E defesa de AI-5, esses merecem cassação e precisam ser cassados. Casos gravíssimos de corrupção precisam ser cassados. Muitos casos. Mas quando se debate o genocídio da juventude negra, quando se debate que se aumentou e a cada dia um jovem assassinado no estado de São Paulo pela polícia, que nós temos a polícia que mais mata e que mais morre, que reproduz uma lógica do racismo estrutural, nós queremos que tenha justiça. Nós queremos que não sejam impunizado, ou que seja criada a impunibilidade dos autos de resistência, e no Brasil a Anistia Internacional sempre fala que esses casos não vão adiante, e esses casos precisam ir adiante sim, para que a gente garanta justiça para as famílias, para as vítimas, mas que também a gente mude essa lógica estrutural. Então, feita essa consideração política, para responder aos colegas que me antecederam, eu acho que o fato do relator aceitar a representação é importante para que isso seja investigado. Um momento gravíssimo, e está aqui o coronel Tadeu, gravíssimo, o momento da quebra da placa. É óbvio que foi quebra do decoro, é evidente que atacou a memória, inclusive, da mensagem, porque aquela mensagem também é uma mensagem em homenagem às vítimas, que são diárias, mas também a bancada negra da Câmara dos Deputados, que se mobilizou, e nós temos muito orgulho dos mandatos dos nossos companheiros, David Miranda, Thalíria Petroni, Áurea Carolina, mais recentemente a Vivi Reis, outros parlamentares de outros partidos que incorporaram essa luta e se sentiram, assim como todos nós que defendemos as vozes democráticas, desrespeitados pelo ato. A abertura do processo é um momento importante para que se ouça as partes, mas que, sobretudo, que a Câmara dos Deputados diga que atos violentos e atos de racismo não serão aceitos pelo conjunto dos parlamentares e do Conselho de Ética. Então, eu parabenizo o relator e acompanho o relatório pela admissibilidade do deputado João Marcelo.